foi um pouquinho antes disso, na verdade, porque o Einstein tinha me dado um espaço meio informal. Informal não, né? Mas ali, um pouquinho antes disso. Mas foi nesse momento, cara. Foi nesse momento. E aí você fica full time lá? Full time, cara. É assim, eu ainda estava no ICESP, né? Mas aí, por ser ambiente acadêmico, como eu estava na USP, meio que está dentro do pacote, né? Mas eu estava só lá. E aí teve um período que, como eu fazia intervenção, aí durante um ano eu fazia intervenção no São Camilo. Mas é porque era intervenção, era pontual, cara. Eu ia lá fazer procedimento e voltava, não era para fazer radiologia, digamos, né? Então teve uma fase de transição, de plantão de radiologia, até para ganhar um dinheiro, mas eu me considerava funcionário do Einstein, e em algum momento eu fiquei só lá mesmo, cara. Teve um momento que daí eu saí até da USP como assistente lá e aquela coisa, eu fiquei lá, fiquei preceptor na USP, amigo da escola, que a gente fala, quando eu consegui a vaga de assistente, tipo, eu fiquei um ano, e aí eu saí, os caras, pô, agora que você conseguiu a vaga, cara, mas não tá dando tempo, e aí nesse momento eu tinha que arrumar tempo para estudar tal. Depois eu fiz pós-graduação em informática em saúde, num curso do Sírio-Libanês, mas porque não tinha outro, cara. E depois eu fiz MBA no IBMEC, mas assim, cara, foi sempre depois, cara. Mas e deu certo essa aposta do Einstein? Você entregou nesse momento ou deu uma coisa errada? Não, deu super certo. Deu muito certo, cara. Então esse foi o ponto. Deu tão certo que, cara, então lá no Einstein eu comecei com 10, 20% da minha carga horária de TI e o resto era assistencial. E, cara, ia fazendo assim, entendeu, cara? E quando eu vi, tinha demanda só para eu fazer TI. Aí, quando veio a proposta do Sírio, o pessoal lá do Sírio me chamou para coordenar o time de tecnologia. Eu ainda ia trabalhar na assistência, mas daí lá no Sírio a proposta já veio invertida. Era, Thiago, você vai ficar 2 dias ali na assistência, até para você conhecer o hospital, para estar ali no front e tal. Mas eu já fui ali virou a chave, cara. Então, assim, deu tão certo que em 2, 3 anos inverteu, entendeu? E aí foi tanta demanda, deu tão certo, e aí muito rapidamente, cara, deu muito certo Foi na natural para radiologia. você, Thiago, isso? Oi? Você tinha satisfação? Foi natural para você? Você se encontrou Muito, mesmo nisso? muito, cara, muito. O que demorou um pouco, cara, foi para eu de fato entender, mas não eu, porque também o meio não entendia. Porra, tem certeza, cara. De eu entender que aquilo eu continuava sendo médico, que não era uma fuga, sabe, cara, tirar o jaleco. Então, assim, isso foi uma fase, tive que fazer ali um processo de coaching, que foi quase uma terapia, para tentar até, porque foi tão rápido que veio eu percebi daí que, cara, por exemplo, quando eu fui lá para o Sírio, que eu tive que fazer pouca assistência, primeira coisa que eu fiz, cara, então eu vou sair da intervenção. Porque lembra que eu te falava que eu gostava de passar visita, babá. Cara, a intervenção não era compatível com a minha agenda de executivo. Porque, cara, não era. Então, quando eu fui para o Sírio, eu já automaticamente fui para baixa complexidade, que é o que eu sempre odiei. Talvez tenha sido um erro. Talvez se eu tivesse ido para alta complexidade, eu não teria me desestimulado. Mas eu tinha medo, cara. Como é que eu vou fazer alta complexidade 2 vezes por semana? Não tinha como, era Entendi. um campo novo, cara, que todo dia estava se atualizando. Então, quando eu estava na intervenção ainda, mas aí eu comecei a estudar só tech, e aí eu descobri a informática médica. Cara, hoje nos Estados Unidos, informática médica é uma especialidade, cara. Tem board, tem 600 médicos board certified, tem residência. A gente tem um projeto aqui no Brasil para transformar em área de atuação, que fui eu que escrevi o projeto, inclusive, junto com a professora Beatriz Leão, para depois virar residência, informática médica, tá, cara? Então, eu vivi esse momento nos Estados Unidos, então eu comecei a estudar, eu pegava o currículo americano e ficava estudando. Então, eu comecei a ver, e aí eu era preceptor ali dos residentes, eu comecei a ver a molecada ali que eu ajudava a treinar, ficando igual eu, e daqui a pouco estava passando. Então, eu falei, não, cara, trabalhando num lugar de alta complexidade, que era o que eu fazia, oncologia, intervenção, sírio-libanês, com altos níveis de exigência de atendimento. Eu falei, meu, eu não quero, eu acho perigoso, eu acho que eu vou ser um médico ruim. E aí eu optei por ir lá para baixa complexidade, ficava fazendo ultrassom, coisas que em tese era mais simples. Só que, cara, isso aí foi ruim, cara, porque daí eu não gostava, então eu não me sentia, não era nem o suficiente para eu ser médico e também começou a me atrapalhar, porque eu era muito demandado, cara. Então eu vivi umas fases meio ruins, assim, porque pensa assim, cara, eu tava lá na escala do ultrassom. Então eu tô ali com os caras, velho, eu tô ali dividindo o paciente, né, na relação ali. E aí toca o Imaginei já. telefone, o diretor do hospital me chama. Tiago, vem aqui. CEO do hospital, o diretor. O que eu faço, cara? Tenho que ir?
Só que se eu vou, eu deixo os colegas ali na mão, porque eles vão ter que fazer minha agenda. E aí os caras começaram a ficar bravos comigo. Eles Sim. entendiam que não era quebra-mão, mas então começou a criar um ambiente que eu falei, cara, não... Então foi meio difícil, mas foi bom, cara, porque deu muito certo. Então, assim, no Einstein eu fazia radiologia, quando eu fui para o Sírio, eu fui lá para virar o sistema da radiologia, mas eu já comecei a pegar o centro diagnóstico como um todo, então tinha cardiologia, tinha endoscopia, tinha sistemas de imagem do centro cirúrgico, comecei a fazer alguns projetos com prontuário eletrônico na época, aí começamos a fazer portal de exame, agendamento, então... Lembra aquela minha visão de que essa coisa de tecnologia não ia ser só na radiologia? Meio que estava certo, e não que eu queria fazer, mas pensa assim, na ausência de outros profissionais médicos que sabiam, então assim, tinha que implementar o sistema da cardio. Aí você tinha o Tiago, radiologista, que manjava de PACS de sistema de tecnologia, versus um cardiologista que não manjava nada de sistema. Eles preferiam eu, porque querendo ou não é parecido. Claro que eu, muito espertamente e humildemente, quando eu ia implementar sistema nessas outras áreas, eu montava algum tipo de comitê, Puxar. ou eu tinha algum advisor. Mas o fato não existiam profissionais que manjavam, então era importante para o hospital. Então eu percebi ali, cara, que tinha um gap imenso ali, cara. E nessa fase eu falei, cara, eu vou preencher esse gap, eu vou aprender, eu vou estudar e eu vou estar aqui, cara, se isso aqui der certo, daqui 10 anos, eles vão querer como eu disse, né? Eu achava que ali o benchmark era ser o CIO, o diretor de tecnologia de um hospital como médico. Eu até acho que isso é legal hoje em dia. Hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o papel do médico é complementar. Eu não acho que tem que substituir o CIO, acho que tem que ser os dois, trabalhando juntos. Mas era meio isso. Eu falava, cara, vai precisar de médico que manja de tecnologia. O que é que precisava manjar, eu fui aprendendo no caminho, como você tinha me perguntado. Então, no começo eu estudei programação, aí eu vi que não era bem programação, eu tinha que estudar informática médica, aí eu estudei informática médica, aí eu cheguei num nível que eu virei coordenador, então eu tinha que liderar time, quando eu vi eu era gestor. Então, era disciplina de liderança, gestão de projetos, e aí foi quando eu comecei a estudar mais a questão administrativa, fui parar no MBA, então eu fui Olhando para trás, tiveram cursos ou opções aí que você teve na tua vida que você dá para jogar no lixo ou tudo fez parte da tua formação? Fez parte. Sendo franco, para fazer o que eu fiz e o que eu faço hoje, eu poderia, honestamente, jogar no lixo a minha pós-graduação em informática médica, poderia jogar no lixo o MBA. A pós-graduação de Harvard de pesquisa científica, não, cara, porque aquilo ali abriu minha cabeça, eu entendi. Essa pós-graduação que eu fiz de Harvard é muito louca, cara, porque é uma visão holística da ciência, do ponto de vista de business, você entende como são os clinical trials, a relação dele. Você não só aprende a produzir ciência, mas você entende todo o business de clinical trials, isso é muito importante. Agora, honestamente, cara, o que eu aprendi no curso, na informática em saúde, eu poderia jogar no lixo. Por quê? Porque eu teria aprendido de outras formas, a grande maioria das coisas eu já tinha estudado. Mas eu não jogaria no lixo. Por quê? Por causa das pessoas que eu conheci. E querendo ou não, porque por causa da credencial que isso me dá. Ainda mais médico, né, cara? A gente gosta da carteirada. Então eu não jogaria por isso. Mas pensando em conteúdo, sim. É a mesma coisa do MBA, cara. Quando eu fui fazer o MBA, além de eu já estar fazendo isso há muito tempo, e eu ter tido toda essa vivência do meu pai, então eu já tinha as referências, já lia livro. Eu peguei um momento dos MBAs em crise, cara. Então, eu fui no MBA para ter uma educação de negócios formal. Eu peguei o MBA mais clássico que tinha. Eu não queria MBA de TI, de inovação. Eu peguei MBA Business, IBMEC, Escola de Negócios, porque meu benchmark era fazer MBA fora, de novo ir para fora. Teve uma fase que eu queria fazer MBA também. Não fui porque era caro. Resolvi fazer aqui. Só que aí, cara, foi esse momento do mercado, que é outra história, tem que gravar outro podcast, cara, que foi essa transição do tech para inovação. Eu te contei a história do médico para o tech, só que rapidamente do tech veio a inovação, startup, que era uma coisa nova, que veio meio junto. Quando eu entrei no MBA, cara, os professores estavam em crise, meio que achando que eles não tinham que ensinar as disciplinas clássicas, que eles tinham que ensinar inovação para todo mundo. Então, eu fiz MBA que estava todos os professores tentando ensinar inovação. E sendo que no momento que eu trabalhava com inovação, cara, dentro da DASA e do Cubo. Então, assim, além de eu achar não era o que eu queria,
honestamente, cara, eu poderia dar aula para aqueles caras, no sentido de que, meu, eu trabalhava com inovação naquilo, porque naquele momento, depois do Círio, eu fui para a DASA. Quando a DASA me chamou, teve duas coisas. Foi para, primeiro, full time. Foi ali que a DASA veio falar que eu não ia trabalhar na assistência. Peraí, um segundo antes disso só. O Cubo foi antes da DASA, né? Não, foi junto com a DASA, foi isso. Então eu estava lá no Círio, fiquei 2 anos lá no Círio. 2 anos lá no Círio, veio a DASA. A DASA estava naquele momento, isso foi 2015, 16, começando esse processo de transformação digital que todo mundo vê hoje, de inovação. Então, digamos que a DASA tem 3 fases, vai, a grosso modo. Tinha aquela fase pré-família Bueno, que era a fase que cresceu, com fundo de investimento, abriu capital, bababá. Aí teve uma segunda fase, quando a família Bueno vendeu a Mil, comprou a DASA, que o Pedro Bueno, com 20 e poucos aninhos lá, foi seu presidente. Ele teve uma primeira fase de reestruturação, que a gente fala que é a fase Ambev da DASA, que era muito cartilha da 3G Ambev lá. Eficiência, rigor, governança, que foi muito bom para a DASA, porque estava uma baderna lá e os caras arrumaram. Passando essa fase de arrumar a casa, meu ali 2014, 2015, foi aquilo que aconteceu, cara. Não só aquilo que eu falava de tecnologia e que há poucos anos atrás era um devaneio, meu, veio muito rápido e começou a vir forte, do tipo, cara, tecnologia, inovação, startup. Então virou a chave muito rápido, cara. Aquilo que eu falava até a sexta-noite, os caras não entendiam, achavam que eu estava doido. Na segunda, os caras já estavam me ligando, pedindo. Pô, Thiago, vamos fazer inovação, você sabe startup. Foi um pouco isso que aconteceu na DASA. A DASA estava num processo ali de transformação digital. E encontro, né? Um desses pilares que eles tinham lá na estratégia era relacionamento com startup, inovação aberta. Ou seja, não era nada do que eu fazia no... Eu não fui para a DASA para fazer o que eu fazia no Einstein no Círio, que era implementar sistema dentro da DASA, ainda bem. Eles já tinham até me sondado para isso, mas na época eu estava ali no Einstein, não queria, e aí, cara, a DASA é uma treta muito maior, de complexidade nesse sentido de implementar sistema, querendo ou não, no hospital tinha mais autonomia, era um lugar fechado. Imagina a DASA cresce para o M&A, tem 800 clínicas, cada clínica é um sistema, era outra visão, era muito mais complexo. Mas quando eles me chamaram, era, Thiago, a gente tem esse projeto aqui de relacionamento com startup. Você conhece o Cubo? Falei, conheço, cara. O Cubo do Itaú, o maior hub de startups do Brasil. Então, você sabe que eles estão indo para um prédio novo de 13 andares? Eu falei, sei, tô sabendo. Então, cara, a gente fechou um acordo com eles, a gente vai montar o andar de saúde no Cubo e a gente quer que você monte. Eu falei, cara, mas você sabe o que esses caras fazem lá? Por quê, cara? Porque, vamos lá, volta um pouco. Quando eu estava ali no Einstein, que eu comecei a ter meu estudo autodidata, então lembra que eu falava, eu vou ser o CIO do Einstein daqui a 10 anos. Então, naquele momento, eu negociava com a Philips, com a Siemens, com a GE, cara, contratos de milhões, dezenas de milhões, às vezes de dólar. Às vezes tinha que botar Accenture, consultoria no meio, projetos de 1, 2 anos. E aí, cara, naquele momento, lembra que eu te falei que era 2012? O Lean Startup do Eric Ries é desse ano. Nos meus estudos, naquela fase de validar, quando eu fui para os Estados Unidos, estava começando esse movimento de startup, de tecnologia. Tá. E aí eu fui estudar isso. E aí eu comecei a aprender que essas novas empresas de tecnologia eram o oposto daquilo que eu vivia no Einstein. Eram tecnologias mais simples, mais focadas, mais baratas, implementação mais rápida, projetos curtos, tinha essa questão do ágil, de validade, MVP, de testa, abordagem centrada no usuário, todas essas coisas que a gente ouve hoje. Eu ouvi falar disso por causa da startup. E aí eu ia lá no Einstein, numa fase que não tinha Eretz lá ainda, não tinha as startups do Einstein ainda. O Cláudio Terra ia entrar no ano seguinte lá para montar isso. E aí meio que deu uma bugada, cara. Eu falei, meu, então peraí, cara, se eu vou ser o CIO do Einstein das 5, 10 anos, pelo que esses americanos estão falando, daqui 10 anos eu vou estar negociando com a Memed, com a Conexa, com a Prontimed, não vai ser com a Siemens, com a GE, com a Philips. Desculpa os jabá aí, cara. Amo todas essas empresas, tá, cara? E também não tenho nenhum conflito de interesse. Você entendeu? Mas eu tive essa foi a terceira sacada que eu tive, de entender que esse movimento de startup de tecnologia também ia chegar na saúde e que isso ia ser importante. Então eu estava ao mesmo tempo vendo a onda da digitalização
digamos, tradicional, com Sim. prontuário eletrônico, RISE-PAC, sistema tradicionais, que foi o que eu fiz, e já estava vindo essa segunda onda de startup, inovação, apesar de eu não achar que aquilo não era aquilo que eu queria. Então, assim, cara, preciso aprender sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar o ambiente de startups local. Naquele momento não existia um ambiente de health tech ainda. Então eu comecei a frequentar eventos de tecnologia, eventos de startup, e foi ali que eu conheci os primeiros empreendedores de saúde, 10, 15 anos atrás. Tipo o Rica, que era da Memed, a Memed de 2012. O Vander, que você falou, foi um pouquinho depois, mas o Vander é um dos pioneiros da BIP, que a gente comentou agora há pouco ali, offline. É o Diógenes, que é um cara que você comentou também. Eu comecei. Então, Fernando Sembranelli, que eu acho que você já entrevistou também, do Real Final Valor. Então, assim, Já falei. era uma galera que estava meio espalhada. Thiago Sato, que na época era aluno de Sim. medicina e fazia estágio num fundo. A gente começou a ter alguns eventos, a gente começou a ir se encontrando. Aí o Sembranelli, o Vitor, que é da SAMI, e o Rafa Gordilho, que é outro cara que você tem que trazer aí, você não trouxe, foi quando eles montaram o Empreender Saúde. E aí eles fizeram o primeiro meetup de empreendedores em saúde, enfim, aí começou a aglutinar o que eu chamo era o embrião do ecossistema de health tech. Eu estava ali, eu conheci esses caras, virei amigo, e aí eu comecei, para aprender, eu aprendi, né, eu vi que os caras aprendiam muito nessa coisa de startup, como era novo, com a tal da comunidade. O give Uhum. first, eles falam, né, cara? Cara, você vai lá e você tenta ajudar e você vai absorvendo. Duas coisas, give first e o give back, né, cara? Então, eu ia lá, quando você quer aprender, give first. Então, eu era médico, manjava de tech, estava dentro do Einstein, depois do Círio, então eu tentava ajudar o empreendedor, explicando para ele como é que era dentro do hospital, como é que eram os contratos, palpitando na tech. Fui virando ali mentor, advisor, cheguei a ser investidor anjo, muito mais porque eu queria aprender como é que era essa dinâmica do que de fato ganhar dinheiro. Enfim, cara, eu criei um nome, uma reputação, eu conhecia, apesar de não ser empreendedor, eu estava na panela. Quando a DASA quis alguém para liderar essa turma, eles queriam que fosse um médico. E apesar de eu não ter nenhuma credencial disso, o Emerson, eu dei sorte que o Emerson Gasparetto, que é outro cara que você tem que trazer aqui, que hoje é o CEO É da. isso eu estou tentando, é isso eu estou tentando. Eu vou falar, eu vou pedir para ele te dar uma moral aí, cara, porque eu devo várias para o Emerson, mas ele deve umas para mim também. Enfim, como ele era radiologista, ele já era VP da DASA, na época acho que era diretor médico, mas ele era radiologista, apesar de ser executivo, e ele conhecia meu trabalho em tecnologia, ele sabia que eu conhecia a galera. Então, cara, em Uhum. algum momento ele falou, meu, cara, se tem um médico que vai saber fazer isso é o Thiago, porque eu sei que ele conhece esses caras. E foi literalmente isso. A DASA nem tinha muita noção do que era fazer ali no Cubo. E honestamente, nem eu, cara. Eu fui aprender o que era inovação aberta, corporate venture, do ponto de vista da empresa, depois que eu já estava na DASA. Porque, cara, eles vieram para mim, eu estava ali no Sírio já com 2 anos, tinha um monte de dificuldade ali do ambiente, que o Sírio é um lugar muito difícil, assim, de trabalhar do ponto de vista político, né, cara? É um lugar que só tem cacique, então, era um lugar, assim, que eu já tinha visto. Engessado. Eu já tinha visto que eu não ia conseguir andar na velocidade que eu queria. Apesar de estar bem lá, tinha um cargo legal. E aí, cara, meio que o cara veio, ó, Thiago, cara, você vai lá pro Cubo e vai montar uma vertical de saúde, você tem carta branca, tipo, deu a chave na minha mão do Porsche, assim, ó, top. Êxtase, né? Ficou louco, né? Eu fiquei louco, cara, mas é interessante isso, cara. Depois eu conversei com os caras, eu falei com o Vedolin, que é outro cara que você tem que trazer aqui, com o Dr. Romeu Cortez, que é o chairman da DASA, outro cara que você tem que trazer aqui. Falei com o Alexandre Barros, que é um conselheiro da DASA, que era o CIO do Cubo, era o CIO do Itaú, um dos padrinhos lá do Cubo, enfim. Cara, depois eles me contaram, eles estavam mega apreensivos dessa abordagem, porque na cabeça deles, nem o Thiago, que trabalhava com tech, era meio doido, ia topar um negócio desse, porque eles achavam uma loucura, tipo, Thiago, você vai tirar o jaleco, você não vai entrar nem na DASA, você vai trabalhar de camiseta lá no Cubo, você vai ficar lá, você vai ser o nosso homem lá, você vai ser o médico no meio dos empreendedores, que era o oposto do que eu fazia, de ser o cara de tech dentro dos médicos. Lá na DASA era o oposto, Thiago, você vai lá para Ó, Sim. e eu lembro que eles me perguntavam umas coisas, tipo, meu, você tem uma sala lá no Sírio?
Tem uma sala que a gente usa lá com os computadores para testar, não sei o quê, mas não era que eu tenho a minha sala. Eu não entendia bem a pergunta. No fundo, eles estavam tentando entender o meu trade-off, do tipo, Thiago, esse negócio aqui é meio molecagem, cara, você vai ficar lá no Cuba, é open space, é co-work. E eu, do meu lado, era o contrário, cara. Eu achava aquilo tão incrível que eu falava, meu, nessa época eu já tinha feito um monte de curso, de lido texto de como ser malandro na entrevista, que você não pode mostrar que você está muito empolgado. E eu, cara, não acredito que esses caras vão me dar carta branca. E eu ficava assim, não, eu vou pensar, eu vou analisar. Mas minha vontade era pegar a chave e já ir na hora, assim, saca? E eles eram o oposto, eles pisando em ovos do tipo, meu, não força muito, o cara tá no Sírio, pô, o cara é coordenador do Sírio. Você acha que ele vai topar vir para uma loucura dessa? Porque tem aquela coisa do ego, né, de achar que talvez isso... Mas grana era equilibrado. Cara, vamos lá. Era equilibrado pensando, já que nesse momento eu já estava com uma régua de modelo de financeiro de executivo e não de médico, tá? Então, Tá. assim, se você pensar o que eu fui ganhar por mês, e até hoje, cara, ainda mais radiologia intervencionista ganha bem, os meus colegas estão ganhando o dobro do que eu ganho. Se for pensar ali no... Por quê, cara? Porque eu fazia uma especialidade que pagava bem, ainda mais a intervenção, que é procedimento, é quase hoje em dia cirúrgico, tem pouca gente, o mercado tá bom. Mas lembra que foi um processo desde antes de eu virar CLT, e eu fui aprendendo, então, que, tudo bem, eu ganho menos, mas, cara, eu tenho férias, se bate um Covid, eu não fico 1, 2, 3 meses sem trabalhar, eu tenho seguro, tenho convênio. Então, assim, cara, tinha um pouco também daquela coisa, talvez, da família, mas assim, eu fiz a conta e eu entendi que era uma troca. Então, tipo assim, cara, talvez eu vou ganhar menos agora, mas eu via assim, minha curva como médico, eu ia chegar no teto, entendeu? Ia ser assim. Uhum. Enquanto que, entrando nessa, eu ia dar uma barrigada, porque eu ia ganhar salário, então o salário é menor, não tem como, mas eu podia ganhar bônus, aí começou stock option, ação, então eu falei, cara, projetando para o futuro, é possível que eu tenha alguma forma de, lá na frente, ganhar mais, tá? Mas, assim, eu não estava nem aí no fundo, bro, porque eu gostava, entendeu? Então, mesmo, talvez isso seja ginástica intelectual minha, para falar que eu topei ganhar menos. Mas não é que eu ganhei menos, assim, eu ganhei menos comparado com a carga assistencial. Mas eu já tá, mas eu não mas Entendi. assim, tá ok, cara, eu não sou médico assistencial. Eu entendo porque que esses caras têm que ganhar mais, é justo. Por outro lado, hoje em dia quem faz intervenção está tendo que pagar seguro, né, contra processo, cara. E é Sim, uma, sim, sim, meu, sim, sim. e é o que você falou, cara, pega um Ah, cara, Covid, eu não sou adepto ao certo, Thiago. Cara, assim, né? hoje a gente está vivendo esse problema na medicina, né? Tem muita Exatamente. gente insatisfeito, frustrado com o modelo e com o mercado, até porque tiveram crises aí, como você teve, de estar fazendo um negócio que não faz bem, que não gosta, de ter que ganhar dinheiro. E tem uma galera que está empreendendo que, felizmente ou infelizmente, aparece muito no Instagram como sendo o único caminho da medicina. E aí tá muita gente Cara, querendo fazer isso e não tem nada a ver, né? Então, assim, se é, você ama assistência, continua, faz aquilo. Se você ama outra coisa, abre a cabeça, né? Foi o que você fez. perfeito. Foi o que eu fiz, cara. Então eu gostava daquilo, me parecia uma boa curtição. Eu falei, cara, os caras vão me pagar para estar ali no Cuba, eu vou trabalhar com os melhores empreendedores do país. Assim, eu sempre gostei dessa, de estar perto da galera boa, de conversar, meio que nem você falou aqui do seu podcast, né, cara? Pô, cada vez que eu falava com um empreendedor, eu saía maior, eu aprendia. Cara, hoje eu aprendi muita coisa de estar nesse ambiente, né? Como eu disse, o give first e o give back, né? Porque depois que você Uhum. aprende, você começa a retribuir. Então, hoje eu volto para o ecossistema ajudando tudo aquilo que já foi me ensinado. Então, assim, eu não pensei duas vezes, cara. E foi incrível. Foram 4 anos incríveis. Foi lá que eu me achei, aprendi pra caramba, complementei meu currículo, ajudei a DASA. Eu acho que eu ajudei muito o ecossistema como um todo de saúde. Fato isso, Cara, bro. eu ajudei a mostrar para as empresas que as startups são importantes, mas que também não é o mesmo. Você não lida com ela igual você lida com uma grande empresa. Tem que saber avaliar, tem que ter paciência, é diferente. Por outro lado, também para as startups de saúde, eu ensinei, cara, que para empreender em saúde não é moleza, que, cara, botar um sistema para rodar dentro do hospital é difícil até hoje. Então, assim, cara, eu acho que
eu ajudei muito a meio que amadurecer e consolidar o que a gente está vendo hoje, né, cara? Tanto é que uma dessas startups Então, que eu peraí, ajudei... você não vai fugir da pandemia, não, hein, pô. Tá. Não, não Eu vou quero tua fugir. história da pandemia, hein, pô. Cara, na pandemia eu estava na DASA ainda, a gente estava lá no Cubo voando, a gente estava indo para uma fase. Porque, né, cara, então assim, eu estava na DASA, então assim, o que você vai fazer lá, Thiago? Você vai montar o Cubo, montar as startups. Beleza, cara, eu já conhecia as startups. Os caras tinham uma apreensão. Pô, Thiago, quem que você vai chamar? Que não sei o quê. Meu, eu já sabia quem eram as 10. Tipo, não tinha muita opção também. Aquilo era o mais fácil para mim, que era o que a DASA mais preocupava. O que eu estava pensando ali, cara, qual que é o trampo aqui? Beleza, eu vou chamar esses caras. E aí? É mentoria o dia inteiro? O que eu vou fazer? A gente vai investir neles? Então, cara, foi aí que eu fui estudar o que é a tal da inovação aberta, o que é o tal do corporate venture, o que é a tal da inovação corporativa, ou seja, Uhum. como uma coisa é eu, Thiago, médico, ali ajudando a startup. Uma coisa é eu, Thiago, dentro da DASA, do Ice do Círio, colocando tecnologia. Outra Sim. coisa é eu, acima disso, com um olhar de longo prazo, falando, vamos fazer inovação numa empresa que está se transformando, que cresce por M&A, que tem gente pra caramba, que tem 800 unidades, 15 hospital e 30 mil médicos, entendeu? Então, honestamente, eu não sabia fazer aquilo. A sorte é que ninguém sabia, então, mas eu fui aprender o que era. Então, assim, cara, eu fui aprendendo, então montei uma estratégia ali na DASA que, olha, aprendi que uma coisa dessa é uma coisa de 8 anos, você não sai entregando o resultado no primeiro, que você começa criando uma comunidade, criando conexões, aprendendo, treinando, então eu capacitava médico, levava médico para o Cubo, meio que essa coisa de mindset e tal, até a galera se acostumar com aquilo. E aí tinha uma segunda fase que é de fato começar a inovar. Então o médico que foi lá, ele foi no Cubo ver uma palestra, aí ele foi lá ver o pitch da startup, aí na terceira vez ele já está conversando com a startup, e na quarta vez ele, Thiago, vamos botar isso para rodar lá no Hospital Santa Paula? Uhum. Então eu tinha que Uhum. aprender como que eu criava mecanismos institucionais para dar vazão para essa inovação nesse modelo meio descentralizado que a DASA teve, porque eu não era o dono da inovação que eu falava, ó, põe a MEMED lá, Sim, põe a sim, tua sim, 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 sim. eu tinha que deixar os médicos, os caras inovarem. Então, eu fui aprendendo e jogando ao mesmo tempo. Então, a gente estava, digamos, num segundo... A gente teve uma primeira fase, estabelecer uma comunidade, aprender, criar as raízes. A gente teve uma segunda fase de começar a criar experimentos para aprender e inovar. Cara, como que eu trago uma startup para dentro da DASA? Qual que é o modelo de contrato? Quanto custa? Como que eu tenho que fazer para proteger a startup? Porque é uma coisa arriscada. Como que eu deixo o médico arriscar isso, mas também de uma forma que não vai prejudicar o paciente, né, cara? Porque o mundo de startup, cara, ele é tudo aqui. Ele é fale rápido, não peça, Uhum. não peça licença, não peça autorização. Cara, não tem nada disso na medicina. A gente aprende justamente o oposto disso, né? Não pode errar, não pode falhar, segurança máxima. Então, esse era o meu grande. Era minha grande problemática na DASA, era ajudar a Uhum. DASA a desvendar isso, cara. Como que a gente traz esse ambiente de inovação de tecnologia que é muito rápido, cara, é muito risco, num ambiente que a gente não pode arriscar, que culturalmente a gente não sabe arriscar, que tem a questão de segurança do paciente, tem a questão de saber fazer, né? Então, a gente estava nessa fase de testar, de criar os modelos e criar alguns aprendizados. Então, no Covid, cara, a gente estava numa fase que a gente estava literalmente começando a voar, porque a gente já tinha, digamos, a matéria-prima, a gente já conhecia todas as startups do Brasil, a gente já tinha testado quase todas, a gente já sabia quais que davam jogo com a DASA e como fazer. E a gente estava numa fase de fato ir lá e fazer. E em paralelo no Cubo, então, minha função na DAS, eu cuidava lá do Cubo, da comunidade, então é como se lá eu trabalhasse para o Cubo, cara. Por mais que era DAS, eu trabalhava para o Cubo, porque lá o meu objetivo lá era com a comunidade. Eu tinha que criar os empreendedores, fazer negócio com a DASA era meu segundo trabalho. Eu falo, né? De manhã Uhum. eu cuidava do Cubo, de tarde eu tentava levar as startups para a DASA. Então, eu estava nessa fase de levar as startups para a DASA, de ter grana, mais investimento da empresa, para arriscar mais. E, em paralelo, no Cubo, a gente já estava numa segunda onda de trazer novas startups, novos empreendedores, porque naquele momento algumas empresas já estavam bem grandes. O iClinic já tinha sido comprado pela Afia,
a Docway já estava voando lá com a Sul América, a Conexa, mesmo antes do Covid, que estilingou, mas a Conexa já estava crescendo mesmo antes do Covid, então eu também estava numa fase de pegar uma segunda onda de startups, então muito legal, cara, e aí veio o Covid e detonou tudo. A parte do Cubo explodiu, porque o Cubo, cara, era um lugar que dependia da presença física. A tese do Cubo é um centro de gravidade, a gente falava. O meu papel na DASA era trazer as pessoas para o Cubo. Então, as pessoas ligavam, mas o Carlinhos, o CEO, o Pedro Bueno me ligava para marcar reunião. Primeira coisa que eu falava, cara, vem aqui no Cubo. Eu era meio forçava os caras a ir lá. Ah, não dá? Tudo bem, óbvio, eu respeitava o vice-presidente, o CEO, né? Mas assim, esse era meu papel de levar, porque eu queria botar lá os empreendedores junto com o executivo, eu levava os parceiros da DASA, eu levava médico, cara, era o dia inteiro ali, portas abertas, porque era essa tese do Cubo, né? A serendipidade que a gente fala, bota as pessoas no mesmo ambiente com propósito, inovação e vamos ver o que sai daí. Cara, isso acabou ali no Cubo, né? Porque não tinha o prédio por causa de lockdown. E até hoje não recuperou direito, tanto que o Cubo está ressurgindo até num modelo novo. Porém, por outro lado, dentro da DASA, como eu estava numa fase de levar as coisas para dentro da DASA, foi de alguma forma positivo, porque como eu não tinha o Cubo para, entre aspas, me distrair, a minha agenda era 100% DASA. Então, Frustração. Cubo é um distração... filho teu, né, pô? Oi? Cubo é um filho teu, né? Sim, mas distração que eu digo, cara, porque o dia Não, do Cubo... eu tô perguntando se teve frustração com esse momento do Cubo, Ah, pô. muito, cara, muito, muito, cara, muito. Isso teve, assim, eu entendo hoje em dia, né, cara, porque era inevitável, né, cara, não tinha o que fazer. O Cubo ainda fechou precocemente, eu fui um dos caras que até drivou a gente fechar mais cedo, porque como eu estava na DAS, eu já tinha informação ali mais realística, eu falava, cara, esse negócio vai ser pesado, e ele junto com o Itaú, né, o Itaú também banco, não gosta muito de risco, então a gente fechou até precocemente o Cubo, que na época foi uma porrada, os caras ficaram bravos com a gente, achou que a gente estava viajando. Eu entendo, mas assim, cara, é triste, porque, cara, era algo especial. A gente fala que a gente viveu a Belle Époque, né? É como se fosse Copacabana nos anos 20, no Copacabana Palace, entendeu? Isso talvez não volta mais. Vai ser diferente agora, né? Porque é um paradigma novo de mundo. Mas ok, cara, ok. Mas, por outro lado, foi legal, porque eu tive a oportunidade, como eu estava nessa fase de olhar mais para... Depois de 3 anos, eu estava mais focado em DASA, então eu conseguia trabalhar online, né? Foi um privilégio de poder trabalhar de casa e, não e eu consegui respeitar o lockdown, ao mesmo tempo trabalhando, sem perder receita. Então, assim, eu fui, de certa forma, um daqueles privilegiados nesse cenário, né? E consegui, como o Cubo é uma distração, porque eu falo que, cara, aquilo ali, bicho, eu entrava lá, a agenda ia pro Beléu, os caras me ligavam, eu não atendia. É como se você estivesse num evento todo dia, o dia inteiro, cara, né? Porque ali você entrava lá e passa o CEO, aí você tem uma reunião marcada, e de repente você vê o CEO da Sul América passando, você fala, cara, vamos falar com esse cara lá, pega os empreendedores, vai, Thiago, me apresenta lá o diretor do Fleury, não sei o quê, então eu ficava o dia inteiro ali apresentando empreendedor, era um barato, mas chegava em casa à noite quebrado, com 1000 mensagens no WhatsApp. Aproveito aqui para pedir desculpa para todos aqueles que eu não respondi, eu demorei séculos para responder, porque era um inferno, cara, assim, literalmente era... Cheguei até a ter meio burnout por causa disso, porque eu era aqui meio que um para-raio da DASA, né? E aí a DASA começou a se expor muito, e eu era uma porta aberta, então, cara, tudo quanto era cara que queria falar com a DASA aparecia lá. Muito além até do meu escopo, que era falar com startup. Então, muito médico que queria entender o que está acontecendo, que queria trabalhar na DASA, cara, empreendedores de outros setores, grandes empresas que queriam também aprender a inovar. Então, assim, cara, era uma boa bagunça, né? E aí, isso meio que tirava um pouco de tempo e foco para eu olhar para dentro da DASA. Claro que no começo isso foi proposital. Então, quando veio o lockdown, isso até foi bom, porque eu estava mesmo naquele momento pré-lockdown, eu já estava fazendo uma agenda metade DASA, metade Cubo, que já era muito para mim ali naquele contexto, né? E aí, com o lockdown, cara, foi uma agenda 100% DASA, então eu consegui começar a internalizar. E aí, como também o Covid acelerou tecnologia e acelerou muito startup,
Então eu ganhei muito tempo. Lembra que eu te falei que era um projeto de 8 anos? Com o Covid, cara, aquela fase que eu estava, o que eu ia fazer em 3 anos, eu fiz em um. Porque começou a ter demanda, as startups começaram a crescer e tinha que investir. Então, assim, eu tinha um plano ali de começar a fazer M&A, de começar a fazer investimento nas startups, que ainda precisava amadurecer. Mas como o mercado acelerou, a gente teve que correr, cara. Então foi ótimo para mim, em certo sentido, porque em um ano, cara, eu montei a esteira de M&A, a gente chegou a fazer um deal lá, tentamos fazer outro, montamos a esteira de investimento minoritário, que a DASA não tinha, né? Tem a DNA, mas dentro da DASA não tinha. Montamos um programa de aceleração que a gente não tinha, porque começou a faltar startup. Então, assim, meu, foi bastante estressante para mim, no sentido de que além do Covid, de todo o estresse, de ter que estar em casa com os filhos e, meu, mega preocupado. Eu fui um dos caras que não pessimista, hoje mostra que eu era realista, mas assim, eu tive essa visão que era 1, 2 anos de pandemia, talvez até mais, que ia ser pesado, que ia ter que ter lockdown. E aí, quando eu comecei também a ver as brigas políticas, cara, aquilo foi muito difícil para mim, foi o pior momento da minha vida. E em paralelo, trabalhando muito, né, cara, trabalhando com um time muito jovem, mas muito animado, o time começou a crescer, e aí eu tinha um time jovem, e não só jovem, mas era um time novo, então, cara, metade do meu time eu contratei online, os caras nunca tinham se visto, gente muito jovem, então foi bem desafiador, cara, mas foi tudo bem, cara, consegui me evoluir bem dentro da DASA, e aí fiquei na DASA lá até o final do ano passado, quando veio uma proposta da Memed, já estava conversando com a Memed desde o começo do ano. Não, peraí, a minha curiosidade toda era essa. Foi proposta da Memed? Foi. Você não saiu da DASA, não? Não, não, imagina, cara. Eu estava bem lá na DASA, não queria sair, não. Não, peraí, cara. Então, peraí. Então, não, caramba, aí eu acho que eu não sei, eu acho que eu vou nem te perguntar isso, cara. Vou fazer uma pergunta oficial para o Ricardo: como é que ele conseguiu levar esse monstro aí da DASA para a Memed, pô? Meu Cara, Deus não do foi o céu, cara. Ricardo. E pior que não foi o Ricardo, sabia? Porque foi depois que ele saiu. Inclusive, a primeira pessoa que eu liguei quando eu fui chamado para ir na Memed, quando eu aceitei que podia falar, foi o Rica, para contar para ele. E ele me falou, cara, eu não acredito, eu quis te contratar uma vez, mas eu achei que você não ia vir. E não só ele, tá, cara? Assim, teve umas outras startups que falaram a mesma coisa, porque eu anunciei que saí da DAS e eu não podia falar da Memed ainda, mas eu já estava meio que acertado com eles. Então, como eu não sei que saí da DAS e não falei para onde eu ia, cara, teve uma ou outra que também quer conversar, não sei o que, eu não, tô indo para a Memed, que eu não posso falar ainda. Pô, mas por que você não me falou antes, que eu ia te mandar uma proposta, a gente ia conversar. Não, não foi só o Rica, mas foi interessante, porque o Rica falou, cara, teve uma rodada lá que eu pensei em te chamar, aí, pô, achei que você não ia querer. Eu falei, pô, mas você por que não perguntou, cara? Enfim. Mas o que aconteceu? A Memed, em 2021, né, então assim, né, a Memed fundado em 2012 pelo Rica, que era o CEO, mais 2 irmãos e o primo, né? Cara, a Memed eu já conhecia bem, porque além de eu ser fã do produto, eu achava que era uma coisa meio óbvia, igual eu achava que o Pax era óbvio, para mim a prescrição digital é meio óbvia, assim, tem que ter, cara, porque isso aqui não é inovação, transformação digital, é digitalização, cara. A gente está tirando papel e caneta e o carimbo, cara, assim, não tem conversa, pode demorar 30 anos, mas assim, cara, não tem como. Pode não ser a Memed, pode ser outro, mas não tem como não rolar. Então, sempre achei isso muito legal. Eu achava a tese futura de conectar com o paciente, venda online, gestão de saúde incrível. E também a Memed, cara, ela foi além de ser uma das primeiras health techs, ela foi uma das primeiras que seguiu o playbook de startup que eu falo. Fez aceleração, fez fundo de investimento, foi investida por fundos desses tradicionais de VC, né? Monax, Qualcomm Ventures, Redpoint, que era a minha parceira, a parceira nossa lá no Cubo, né? Enfim, qual que é a história muito rápida da Memed? Quando a Memed estava fazendo uma rodada de investimento lá atrás, eu já estava na DASA, e a DASA não é da DASA, isso ninguém entende. Tem a DNA, que é um fundo de investimento do Pedro, tá? Não é da DASA, mas é do Pedro, cara. Como eu trabalhava na DASA com as startups, é óbvio que eu tinha um bem bolado ali com eles. Então, eu frequentemente, quando eu sabia que as startups estavam captando, eu mandava para eles. Quando eu achava que era um empreendedor interessante, eu mandava. E vice-versa. Quando eles falavam, olha, Thiago, a gente está de olho aqui, sei lá, em saúde mental, vê o que tem de legal.
fazia parte do jogo, apesar de que eu não trabalhava com eles, eu não tomava decisão de investimento por eles, e eles também não tinham gerência sobre a minha operação. A DNA não tem nada a ver com a DASA, ao contrário, a DNA é investidora da DASA. Um dos investimentos da DNA é a DASA, tá? Tá. Mas, enfim, teve um momento, a Redpoint, que é a parceira lá do Cubo, Itaú com a Redpoint, que criaram o Cubo, né? O Itaú, quando foi montar o Cubo, não sabia de venture capital, não tinha muito capital de risco. Então, falou, vou chamar um fundo que manja para eu aprender. Esse é o princípio da inovação aberta. Vamos aprender com quem sabe. E chamou a Redpoint. Então, eu fiquei super próximo dos caras, né? E a Redpoint já era investidora da Memed. E aí, quando a Memed abriu uma rodada de captação, estou simplificando aqui, tá? Meu, cara, pô, Thiago, empresa de saúde está aqui no Cubo, investidora nossa, a Memed tem tudo a ver com a tese da DNA. E aí a gente aproximei eles ali e acabou que a DNA investiu na Memed, isso bem antes do Covid, bem antes não, mas assim, sei lá, 1, 2, 3 anos antes, não lembro, 2018, acho, 2019. Mas investimento minoritário. Tá, o que aconteceu? Veio a Covid. Quando veio a Covid, cara, a Memed bombou. E aí, bicho, né? Posso contar um pouco o que aconteceu, mas assim, cara, basicamente a Memed bombou. A Memed fazia 5 milhões de prescrições por ano e começou a fazer 1 milhão por mês. Hoje a gente faz quase 5 por mês, faz 4, vai, por mês. Tá, cara? Então, Fazia assim, 5 anos, começou a fazer... a Memed, até o Covid, fazia 5 milhões de prescrições por ano. Então, dava 500 mil, 400 mil por mês. Que isso, Quando cara? começou o Caraca! Covid, isso Passou a fazer dia. Não, foi dobrando mês a mês. Então, era 500, foi para 1 milhão, foi para 1 milhão e meio, 2, 3, assim, cara, menos de um ano de Covid, estava fazendo 2, 3 milhões por dia. Mais do que já tinha feito em 8 anos de história. Por quê, cara? Por quê? Primeiro, boom de telemedicina. Não tem como fazer telemedicina sem prescrição digital. Então, a telemedicina, tudo que a telemedicina cresceu, a Memed foi junto. Agora, a Memed, cara, teve um outro alavanca de crescimento que para mim é o mais importante. Até o Covid, cara, não existia prescrição digital, se for pensar criticamente no Brasil. Porque olha só, cara, a plataforma para o médico existia. Então o cara entrava lá, toda a inteligência médica estava lá, catálogo, posologia, alertas. Era uma ferramenta igual eu era ali na radiologia, 100% médica, era uma plataforma médica. Mas, então, assim, ajudava o médico a fazer direitinho. Mas a hora que o médico ia lá e terminava, o que ele tinha que fazer, cara? Imprimir e carimbar, porque por mais que a gente mandava a prescrição, a gente, assim, na época eu não estava na Memed, né? Mas, assim, o paciente já recebia a prescrição no celular, mas era um capricho, era para ele consultar, porque ele ia na farmácia Não valia de nada. aquilo, não valia de nada, tá? O que aconteceu, gente? A gente fala muito da regulação da telemedicina, mas antes da telemedicina, o Ministério da Saúde, com Mandetta ainda, fez uma portaria lá de regulamentar documentos médicos eletrônicos, que o principal era a prescrição. E lá o Ministério fala, olha, qualquer documento médico com esses critérios, assinatura digital, BBB, por plataforma, autorizada, tem validade. Então, a prescrição digital, pensando agora não do médico que está fazendo, do médico que está fazendo existia, agora do paciente que recebe e tem um documento válido, ela só passou a existir em 2021, 2020, nos primeiros 2020. meses eu não lembro exatamente o mês dessa portaria, depois se quiser eu mando aí para você deixar lá na descrição, quem quiser consultar, ou me procura na rede social aí que eu mando, galera, Thiago37, vocês me acham aí. Então, a partir daquele momento começou a valer, ou seja, naquele momento, se eu chegasse numa farmácia com a receita, ela era válida. Porém, a farmácia não é só uma questão de, eu aceito ou não aceito, agora pode. Cara, existe um processo sanitário de dispensação do remédio, né? Que dentro do hospital tem um padrão, na farmacinha ela tem um padrão. Que, inclusive, ele presta contas para a vigilância sanitária do município, então ele tem que ter a receita, tem que conferir. Então, basicamente, o farmacêutico tem que conferir se a receita é válida, se a assinatura é válida, se o carimbo é válido, se aquela receita não foi utilizada novamente. Não sei como eles faziam isso com papel e caneta, mas em tese fazia tudo isso. Como que faz isso no digital? Então, a Memed foi lá e rapidamente criou um software, que é um dispensador. Literalmente, quando você vai lá na farmácia e o cara bipa a sua Memed, é um software da Memed, que está integrado lá no sistema da farmácia. Hoje, mais de 44 mil farmácias têm esse software integrado de graça, para, de fato, poder
aceitar uma receita. E tudo isso, cara, a gente teve que fazer em toque de caixa no meio do Covid, porque foi literalmente isso que aconteceu. Tem um grande cliente da Memed até hoje, um dos principais parceiros nossos desde sempre, é uma operadora, não vou falar o nome, mas é uma operadora de saúde verticalizada que foca no público idoso, de rede fechada. E sempre investiram muito em tecnologia. Então, eles já eram usuários da Memed há muito tempo. Todos os ambulatórios deles usavam. Eles são muito bons de Não, tecnologia. peraí, cara. Te ajudaram a Memed. Fala aí o nome, cara. É a Prevent Senior. É a Prevent Senior. Eu já sabia, já, mas eu tenho que falar. Faz aí. Aqui a gente... Então, é bofedona, assim, pô. Eles já usavam ali na Memed, a Memed em todos os ambulatórios, mas ainda era aquele processo, era uma ferramenta médica. O cara acabava a consulta, carimbava e mandava. Quando, logo no começo do Covid, aqui em São Paulo, que a gente viu que ia ter o lockdown, um executivo lá da Prevent ligou para a gente, aí estou simplificando, tá? Não é exatamente assim, mas literalmente, ó, galera, o negócio é o seguinte, segunda-feira, todo o meu ambulatório vai para telemedicina, então, sei lá, estou falando de 200, 300 mil consultas por mês, se não mais, e, cara, todo mundo vai usar Memed. Vocês precisam arrumar alguma farmácia aí, uma rede aí que aceite isso, cara, para os pacientes não precisar comprar remédio. Literalmente, assim, simplificando, mas foi isso. Cara, beleza, ou seja, a gente vai implementar aqui, mas, cara, e as farmácias lá? E aí, cara, desligou com uma mão, no outro, galera saiu ligando para as redes de farmácia, agora temos demanda. E aí virou o jogo. E aí a farmácia, já vindo um lockdown, agora que o documento é válido, agora que vocês têm um software, não vou pagar, e você está falando que ainda tem um cliente que vai mandar, então manda. Fechamos. Nesse momento, cara, tinha 2 farmacinhas que aceitavam a Memed, meio que piloto, porque a gente estava validando o software. E aí, cara, com essa demanda de um grande cliente e visualizando que isso ia se alastrar, que não ia ser só esse cliente, que a telemedicina ia virar uma realidade, a gente usou isso de argumento com as farmácias, e as farmácias prontamente... Não, então a gente aceita, e a gente teve que criar um time na Memed só para ficar cadastrando farmácia. Então a Memed saiu de 2 farmacinhas para... Que loucura, cara. De 2 para, acho que 30, 40 mil no final do ano, que aceitavam Memed. Hoje, virtualmente, toda a farmácia aceita Memed, né, cara? Então foi isso que aconteceu, cara. A Memed cresceu muito rápido, né? Então a tecnologia foi validada, e aí começou, os médicos que estavam fazendo telemedicina usavam, porque a Memed ela atende tanto o médico individual que quer ter uma conta, vai lá, abre de graça e usa, mas também o médico, entre aspas, corporativo, que trabalha ali, no caso, na Prevent, na Mil, no Einstein, né, enfim. Começou a ter demanda desses parceiros corporativos, e aí começou a surgir muita telemedicina nova que queria botar para rodar a telemedicina e já nascia com o Memed. Então, assim, cara, a gente estava num lugar muito bom, porque a gente tem como cliente, né, o médico individual, os planos de saúde, os prestadores, e aí começou a entrar prontuário eletrônico e telemedicina, porque o cara queria subir uma plataforma rápido, e a gente criou, a Memed tem um modelo de negócio que a gente pode entrar dentro de qualquer sistema meio white label. Cara, você vai criar uma plataforma, um software, não perde tempo fazendo prescrição. Bota a Memed aí dentro, bota com a tua carinha aí, a gente esconde, né? É o que a gente chama de white label, gray label aí. E isso é um modelo de negócio que a gente tem, e aí no Covid bombou. Não, e pode botar, funciona bem pra caramba, pô. Funciona, cara. Isso funciona mesmo, não tem o que falar. Né? Então eu brinco, a Alice lá, que é nosso parceiro, né? Vocês conhecem a Alice, né? A gente brinca que lá na Alice a Memed é rosa, cara, porque lá o Alice está dentro do app deles, então a Memed tem carinha de Alice, né? O que a gente chama de white label, gray label, powered by Memed, no caso, né? Então, cara, aí a gente cresceu muito. Com esse crescimento exponencial, validando a tese, e ainda com o mercado aquecido ali, porque o começo de Covid, você lembra, né, cara? Todos os investidores queriam investir em health tech, né? Todo mundo queria, né? As telemedicina bombando, Memed bombando, todo mundo, a BIP, né? Pegou investimento, todo mundo pegou investimento, aparecendo ali Alice, Sami. E aí, nesse momento, cara, foi um momento ali que a Memed começou a ter muito assediada, tal, e acabou que a negociação que eles optaram por fazer foi que a DNA investiu na empresa, porque os fundos ali já estavam na hora de sair, né? Esses fundos têm um prazo para sair, né? Eles já estavam ali há um tempo, então meio que
A DNA, que já era uma investidora minoritária, ela meio que comprou a participação dos outros fundos para continuar crescendo a Memed. E aí, Entendi. isso foi em março, mas foi começo de 2021. Tá? Então, a DNA foi lá e investiu 300 milhões na Memed, e depois veio a Caramba. Temasek, que é o Fundo Soberano de Singapura, e botou mais 100 milhões. Tá? E aí, para que essa grana? Para crescer a plataforma tecnológica, para crescer o time, trazer talento e começar a montar a ponta de paciente, que é o que a gente faz hoje, que é, poxa, peraí, mas se eu tenho um sistema da Memed lá e eu estou com o celular aqui, por que eu preciso ir lá para o cara bipar um QR Code? Eu não posso comprar daqui? É evidente que pode, precisa ter uma tecnologia bastante complexa por trás, né? Porque a gente tem que montar um marketplace, então a gente montou na Memed tecnologicamente falando, é como se fosse um Mercado Livre, um OLX, tanto que boa parte do nosso time de tecnologia hoje é do OLX, do PicPay, do iFood, porque é literalmente essa parte. Então, assim, você tem a plataforma médica que continua lá, parte ali é o meu time, né, que faz inteligência médica, que faz as ferramentas para o médico. Mas a gente criou uma parte nova que é essa de completar a jornada do paciente, ou seja, hoje quando você recebe a receita Memed, além de você poder ir lá na farmácia e comprar, você pode clicar um botão comprar online. E aí a gente mostra, não é a Memed que vende, a gente conecta com as farmácias online. Então você entra lá, tem lá Drogazil, Drogaria São Paulo, no Rio tem Pacheco, em Minas tem Indiana, a gente tem todas essas farmácias digitais que tem agora aí, Farmi, Qualidoc, X Farmácia. Então, assim, basicamente, hoje, quando você entra na Memed, você consegue, dessas parceiras Memed, eles plugam o estoque digital deles, lá do e-commerce deles na Memed, e você, de dentro da receita, você já consegue fazer uma compra. É como se a gente transformasse a receita num carrinho de compras, numa experiência de compra online, que o paciente escolhe aonde ele quer comprar, baseado no preço, no frete, na farmácia de preferência, no valor, ou do frete, ou no tempo de entrega, whatever, ele escolhe e recebe em casa. Então, para isso, precisava desse investimento massivo, que uma vez validada a tese, a DNA pagou para ver, investiu bastante, e aí foi quando entrou essa nova rodada de pessoas aí na Memed. Então, eu comecei a conversar com eles em março, quando ainda como DASA, numa conversa DASA-Memed, né, que a gente tinha já como Memed. E nesse momento, nesse acordo, os fundadores originais optaram por fazer o exit deles. Já estavam há 10 anos no negócio, teve uma janela de fazer um Entendi. exit, né, que a gente fala que é de fato de consolidar e receber um dinheiro. Por opção deles, eles optaram por também, então, vender a participação deles, e aí a DNA precisou montar um C-Level novo, né, digamos. Trouxe o Joel, que é o CEO, o Joel imediatamente trouxe o Diego, que é o CTO e o cara de produto, e aí os dois começaram a montar um time executivo já com uma pegada diferente, né? Então, digamos que a Memed saiu daquela fase trapping, daquela fase inicial de startup, e agora, digamos, para uma fase já de crescimento rápido, de meio que deixar de ser uma startup e começar a ser uma empresa maior, né? Não é uma DASA, mas ainda já não é mais aquela empresa de 10, 20, 30 pessoas, né? E aí, então, eu comecei a conversar com a Memed lá em março, mas ainda com uma agenda DASA. E aí fomos conversando, e quando o Joel sentiu falta, ele achou que precisava ter um médico ali entre os diretores. Aí foi parecido ali com a DASA. Ele me conhecia, ele viu que eu tinha o perfil, ele falou, pô, preciso de um médico, um cara que manja de tecnologia, manja da DASA. E aí ele me convidou, literalmente ele me convidou para vir para a Memed, e coisa que, assim, foi meio parecido com a DASA. Eu estava muito bem na DASA, eu não queria ter saído. Eu tava quase aprovando ali as coisas novas, a aceleração, o investimento. Então, ia ter coisa para caramba para fazer. Mas aí, cara, quando veio, eu achei uma oportunidade muito legal. Porque eu não tinha tido essa oportunidade ainda de ser o empreendedor, de estar dentro da empresa, de estar... Eu sempre, ali, cara, eu estou 10 anos com startup, sei bem como funciona, já investi, já fui advisor, board, mas eu nunca tinha sido um empreendedor, né?
E é diferente de ser executivo na DASA ou dentro do Círio, né? Então, cara, era uma experiência que eu queria ter, mas eu achava que eu não ia ter mais, cara, porque eu falei, pô, né, eu não vou, eu tô velho demais para começar minha própria startup do zero, né? E aí, quando veio, eu achei que, cara, eu achei que eu ia me dar bem, eu gostava da empresa, e eu quis ir, cara. Apesar de eu estar bem na DASA, tive que orquestrar, né? Porque também eu falei, calma lá, Joel, porque, né, tem a DASA lá, eu sou, né, eu tô fazendo um negócio lá, eu também não posso sair do nada, deixa me dar, pedir um tempo ali para meio que preparar uma transição. E aí fui embora, cara. Fui para Memed, feliz da vida, sou muito grato à DASA. Cara, aprendi muito lá, ajudei, sou fã da empresa, sou fã do Pedro Bueno, o que eles estão fazendo ali é incrível. Mas, cara, quis vir e tô mega feliz, não me arrependo nem um pouco, cara. E para nosso desfecho, planejamento estratégico aí de Memed e doutor Tiago para os próximos 5 anos. Como é que você vê aí, você aí e a empresa? Cara, vamos lá. O meu planejamento é estar com a Memed nesses próximos anos, tá? Não vou te dizer que é 5, porque pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, eu estou realmente comprometido. Lembra quando a gente falou lá, você ainda tem a frustração hoje de ir para isso para o exterior? Hoje é um momento que eu não queria, cara. Tem uma amiga nossa aí que foi para os Estados Unidos recentemente trabalhar na Google. Vocês devem conhecer a Mari, né? Você já entrevistou ela, a Mari Perrone? É outra que tem que estar aqui, cara. Só que eu já te dei de dica de gente para Pô, entrevistar. não, esse episódio aqui, cara, você tá me criando um problema, cara. Porque, na Porque verdade, eu tá vou arrumar um gravado, né? monte de Agora vai ter que patrocinador convidar. aqui nisso aqui, cara. Pô, convidados aqui, o meu ano aqui tá todo fechado aqui, ó. Isso aí, não. Ano de 2023. Tá todo fechado aqui. Isso aqui eu já tô tranquilo já, pô. Já acabou com o meu trabalho já, pô. Mas então, voltando, né? Quando ela contou que tinha passado no processo seletivo do Google, cara, que ia trabalhar no Vale do Silício, na sede da Google, como médico, assim, cara, dream come true, né? E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, a gente ali que começou essa coisa, cara, médicos de tecnologia, alguns para um caminho, outros para o outro, né? Como o Diógenes, que você falou que foi empreender, o Wander que foi empreender, a Mari foi trabalhar no IBM, eu fui para essa coisa de inovação, mas assim, a gente sempre foi meio unido no sentido assim, cara, a gente tá junto assim, porque a gente sempre fala, meu, cada vez que um de nós for para uma boa, primeiro a gente comemora, depois a gente fica com inveja, mas assim, cara, porque a gente fala assim, a gente precisa criar as nossas posições no futuro. A gente nasceu no mercado que, assim, era inviável pensar que uma startup, ou mesmo uma DAS, um Einstein, contrataria um médico full-time para trabalhar com tecnologia e inovação, cara. Era impensável isso, bro. Há 10 anos atrás, não é muito. Então a gente sempre ficou muito feliz. Cada vez que um amigo nosso vai para uma empresa, pode ser até concorrente, tipo, a gente se sente meio vencedor, né? Enfim, eu cheguei a comentar quando eu falei, pô, Mari, você lacrou, né? Meu Google, cara, puta que inveja, não sei o quê. Ela, não, mano, a gente arruma alguma coisa para você. Eu falei, não, Mari, eu nem quero. Meu, por favor, não fala, porque assim, cara, eu tô tão bem na minha média, eu tô tão comprometido e eu tenho tanta certeza que eu vou ajudar a levar essa empresa para onde ela merece, onde ela vai estar. E eu acho que a minha média, assim, cara, vai ser uma grande health tech, vai ser um unicórnio. Assim, pode ter um caminho ou outro, pode abrir capital, pode, enfim, não sei. Aí a gente ainda vai ver como. Mas eu não tenho dúvida que a minha média vai ser uma empresa grande, que vai ajudar muito médico, muito paciente. Então, eu estou comprometido, de modo que eu falei, cara, não me manda uma oferta legal, porque eu vou ter que falar não. Então, meu planejamento estratégico, Thiago, cara, continuar na Memed, ajudar a Memed a crescer e continuar fazendo o que eu sempre fiz, cara, sendo um cara ativo no ecossistema, ajudando startup, ajudando empreendedor, ajudando médico, ajudando instituição de saúde, dando aula sempre que possível. Pensando em Memed, cara, o que a gente quer fazer? Do ponto de vista médico, cara, continuar sempre entregando mais inteligência clínica, que é o meu time lá. Eu tenho um time lá na Memed, cara, é incrível, velho. São 25 profissionais, a maioria é profissional de saúde. Enfermeiro, médico, enfermeiro, trabalhando full time com tecnologia, cara, cuidando do catálogo, atualizando o catálogo. Você pega na Memed hoje lá, já tem todos os canabinoides lá, apesar que agora aparentemente foi proibido, mas assim, a gente tem os canabinoides lá, cara. A gente está expandindo para outros profissionais, né? Porque, cara, hoje em dia a gente sabe que enfermeira prescreve também em alguns cenários de triagem, a gente tem os dentistas, os veterinários implorando para usar Memed, então acho que provavelmente vocês vão ver Memed multidisciplinar em breve, mas do ponto de vista médico, cara, é cada vez mais ferramenta de inteligência e começar a dar insight do tratamento do paciente, porque o que a gente vai estar fazendo agora é essa ponta do paciente, que é nova para a Memed.
Então, começa com uma experiência de compra. Começa com criando a facilidade do paciente comprar em casa, comprar numa farmácia sem papel. Mas, cara, a hora que a gente começar a fazer isso, cara, a gente vai ter uma visão muito holística da coisa, assim, cara, o que o médico prescreveu, o que o médico, de fato, retirou de medicamento ali. Tipo assim, eu não vou estar sabendo se ele está tomando ou não remédio, mas, cara, eu vou estar sabendo que remédio ele está comprando, se ele deixou de comprar, se ele seguiu a prescrição do médico, quantas vezes a gente sabe que tem paciente que chega na farmácia, troca a prescrição por causa de grana, o médico prescreveu uma coisa que é muito cara. Então, cara, eu realmente tenho uma visão de que passando essa primeira fase de ferramenta médica, segunda fase de conveniência e liberdade para o paciente, eu vou conseguir ter uma visão holística e começar a entregar um pouco de coordenação. Não é que eu vou fazer a coordenação de cuidado, eu vou munir quem faz coordenação de cuidado, tipo as operadoras, muita startup que está fazendo isso, eu meio que vou dar informação valiosa para esses caras do tipo, cara, que tal se eu avisar o médico que seu paciente não comprou o remédio? Que tal se eu avisar o médico que, meu, se essa receita era de 3 meses e o cara é um doente crônico, se faz 4, 5 meses e eu sei que não voltou aqui, eu sei que ele não comprou, será que a gente não tem que acessar esse cara? Então, tudo isso que a gente está vendo aí de value-based care, olhar para desfecho, engajar paciente, cara, eu realmente acho que a gente vai ter como, não sei exatamente qual é a forma, mas eu tenho certeza que uma vez eu tendo essa visão holística, com esse olhar que a Memed tem, médico, de querer amarrar as pontas, eu acho que isso é o que a gente vai ver da Memed. Não só a Memed vai crescer, uma plataforma de prescrição incrível e uma plataforma de compra de remédio online e de agendamento de exames, porque não é só remédio online, né? Tem agendamento de exames, e, né, a gente interconsultas, a gente esquece que a gente pode prescrever uma interconsulta. Se eu sou um clínico geral e eu te mando no oftalmo, em teoria eu estou prescrevendo uma consulta de oftalmo. Com o dígito a gente começa a amarrar essas coisas, tá, cara? Então eu acho que vai ser bem legal, assim, o que a gente vai viver. O que você vai ver aí nos próximos meses, ano? A plataforma de venda de medicamento surgindo e crescendo, a plataforma médica evoluindo, outros profissionais de saúde, e no médio prazo, cara, você vai ver que a gente vai começar a gerar insights e inteligência pensando em coordenação de cuidado, em value-based care, olhando para desfecho. A gente vai ser um grande parceiro de quem quer praticar essa medicina nova aí, que é preventiva, que é centrada no paciente. A Memed tem total essa visão. Eu vim para a companhia para reforçar isso, e eu sou muito animado com o que a gente vai fazer, cara. Fica de olho aí. Cara, excelente, Thiagão. Cara, assim, muito, 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 muito bom, cara. Muito obrigado, cara. Assim, Ficamos 5 horas. Você vai ter que cortar espetacular, metade. cara. Não, vou ter que fazer. Vou lançar isso daqui em 2 episódios, cara. Eu já tava Eu pensando, te cara, falei que mas era pra você me assim, cortar, hein, meu? Que eu falo demais. não, cara. Tiagão, assim, cara, só tenho a te agradecer, cara. Pô, muito obrigado, cara. Assim, excepcional, cara. História maravilhosa. Eu acho que a gente que está na saúde e a população em geral tem que te agradecer pra caramba por tudo que você ajudou a construir aí. Faz muita parte aí da história, da vitória de tanta gente aí que a gente pôde citar. Vou te cobrar os convidados, está perdido agora, você arrumou um problema comigo, Nada, cara, vai tá? ser um prazer. E a grande maioria desses E caras vão topar participar. Tem agenda ruim, mas são caras tipo nós, assim, que gostam de contribuir, que tenho certeza que se acharem um espaço na agenda, vão topar sim, eu te ajudo. não, pô, eu te agradeço pra caramba, cara. Obrigado mesmo Eu que aí. agradeço. Faça aí tuas considerações finais, mas assim, eu tô aqui em êxtase. Foi aqui, eu vou te falar que foi uma noite que valeu a pena na minha vida. Cara, só agradecer aí, cara, sua simpatia, seu carinho, agradecer todo mundo aí que está ouvindo, espero ter animado aí, servido um pouco de inspiração, exemplo, não quero ser exemplo para ninguém, mas é que, humildemente falando, cara, assim, a gente apostou numa coisa que deu certo, né, cara, isso me trouxe um benefício de um pioneirismo precoce, então, assim, eu sou jovem, hoje em dia tem muita Não dá pra você gente... ser humilde, não, Thiago. Tu Oi? acertou, cara. Não dá pra você ser humilde, não, tu acertou, cara. E aí o que acontece, cara? A gente tem Malemar 10 anos aí, já viveu muito, mas ainda é pouco, cara. Pra
precisa de mais médico fazendo isso. Então, assim, minha consideração final é, hoje eu vejo também muita gente se decepcionando com a medicina, em paralelo tem essa coisa de mídia social, influencer, coach, então eu vejo alguns caras jovens querendo fazer, então eu escuto muito assim, Thiago, eu quero fazer o que você faz, tal, meu, calma lá. Então eu acho assim, o médico ser letrado em tecnologia, o médico saber de tecnologia, saber escolher um sistema, gostar, eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu falo, cara, você tem um baita rigor ali com o teu equipamento de oftalmo, com o bisturi que você usa para operar, por que você não vai ter o mesmo rigor com o teu software de telemedicina, com o teu prontuário, com a sua prescrição? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, isso é para todo mundo. Agora, o médico que vai focar nisso e só fazer isso, cara, como eu, é a minoria. Eu acho que um ou outro, por vocação, por vontade. Tem espaço, vai ter cada vez mais. Agora, onde eu vejo muito espaço hoje em dia é no meio termo, que era o meu objetivo inicial, fazer uma carreira em Y. Então, é mais do que eu simplesmente dominar a tecnologia, mas também não é fazer isso full time que nem o Thiago. Agora, por exemplo, eu vou trabalhar como oftalmo e vou desenvolver uma linha de pesquisa aqui em prontuário eletrônico, vou trabalhar meio período numa startup, vou ser advisor de um fundo de investimento, vou trabalhar na área de inovação do Mater Dei, enfim, tá abrindo esses espaços. Então, eu acho que os médicos têm que ficar atentos a essas possibilidades e tentar se encaixar. Então, assim, não é uma fuga, tá? Honestamente, quem está indo para isso porque está fugindo da medicina está indo para o lugar errado. Porque hoje eu me considero mais médico do que nunca, cara. Eu posso estar ali no tete-a-tete no paciente. Mas, cara, o meu drive na Memed é médico. Eu sou o diretor clínico, eu sou o responsável técnico. Sou eu que sou processado se a Memed fizer uma caca. Eu que perco o meu CFM, meu título, né? Minha licença. Os valores que eu trago para a Memed são médicos, tá? O nível de rigor que eu tenho que ter com a turma de tecnologia e tal. Então, imagina, o cara veio do iFood, a gente brinca lá na Memed, com todo respeito ao iFood, mas isso aqui não é cardápio digital não, meu amigo. Aqui é saúde, cara. Aqui a barra é mais alta, né? Não é melhor ou pior, mas enfim. Sim, sim, sim. É diferente. Então, assim, cara, quem quer entrar nessas, muito bem-vindo, mas estude, procure o lugar e, cara, saiba que você vai ser mais médico do que nunca, que não é para fugir. Que, infelizmente, eu vejo muita gente meio que... Hoje em dia, como isso hypou, virou meio modinha até, eu também percebo algumas pessoas indo isso pelo hype, ou porque acha que é fácil, que é legal, ou acha que dá dinheiro, não sei, tá? Não é bem por aí. Então, o apelo que eu faço é para médico. Primeiro, cara, conheça a tecnologia, domine as tecnologias, principalmente aquelas da sua especialidade. Segundo, para quem gosta, cara, pense numa carreira em Y. Hoje em dia tá cheio de lugar aí que dá emprego meio período para médico, para inovação, para tecnologia, tá? E por fim, cara, quer fazer só isso, quer se especializar nisso? Beleza, cara, mas veja se realmente é o motivo certo, não se engane e se prepara, porque também não é fácil, tá? Por mais que hoje tem mais oportunidade, assim, ainda tem pouco conhecimento, o mercado ainda é conservador, ainda, né, tipo, você não vê ainda toda instituição contratando muito médico para fazer isso. Então, também não espere achar que você vai arrumar emprego e sair, né, sendo diretor ou especialista em inovação tão cedo. Mas é uma área legal, cara. Eu realmente defendo essa coisa de informática médica, informática clínica. Você é suspeito, cara. Porra. Mas eu realmente acho que isso é uma coisa médica, cara. Eu acho que faz parte da medicina, eu acho que vai ser importante ter médico, não só médico, outros profissionais de saúde. E, assim, cara, quem quiser me procurar aí para conversar, é fácil de me achar aí, cara. Thiago 37 ou Thiago Júlio, vocês me acham bem fácil aí. Obrigado, cara. Foi um prazer aí, meu. Maravilha, maravilha. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Sucesso aí no seu projeto, cara. Sou bem fã do podcast. Obrigado. Aí. Sempre que dá, eu escuto. Já vi vários colegas aqui. Tava com inveja dos caras que eu não tinha vindo ainda. Agora. Até parece. Valeu, Parabéns, Tiagão. Aí, cara. Abraço, cara. Fica com Deus. Próximo eu vou te perguntar o que você faz com esse telescópio aí, mas eu não vai falar isso hoje, não. Hein? Tá bom, cara. Esse aqui eu só fiz. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.